Olá, o meu nome é Rafaela Mendes. Guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Alô, meus anjinhos, como é que vocês estão? Olhem, isto é toda uma experiência, ok? Eu estou literalmente cabelo cheio de sal, que eu tive a fazer praia hoje o dia todo, e estou nesta paisagem linda. Tipo, eu até vou baixar aqui um bocadinho para vocês poderem ver. Olhem só o cenário do nosso episódio hoje. Desculpem que isto está assim um bocadinho improvisado. Eu estou a falar também um bocadinho mais baixo porque eu aumentei um bocadinho o som do microfone, porque não está vento, mas também está algum vento, como se pode ver pelo meu cabelo. Pronto, não está muito, mas está um pouco. E então, pronto, tenho um bocadinho de medo que o microfone não apanhe bem a minha voz, mas olhem, vamos ver. Eu nunca gravei no exterior com este microfone, portanto eu não sei mesmo como é que ele se vai comportar, mas vamos ver como é que as coisas correm. Um, Olhem, isto é uma adrenalina, deixem-me dizer. Eu estou literalmente a gravar na rua e volta e meia passam aqui pessoas, portanto, eu não sei o que é que vai surgir daqui. Deste meu lado eu tenho algumas vivendas e janelas abertas, portanto, a qualquer momento as pessoas olham e veem. Isto está demais. Aventuras, não é? A gente gosta de se aventurar e hoje o nosso episódio é realmente num sítio diferente. Eu não sei se posso pousar aqui o microfone, eu tenho medo que isto não alcance muito bem a minha voz, portanto, eu vou manter-me assim com o microfone aqui. Vou tentar agora no próximo episódio, porque eu ainda vou querer gravar aqui um outro episódio, tentar arranjar aqui alguma base, algum suporte onde eu consiga apoiar melhor o microfone. Mas bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Está a acontecer e tipo, está a acontecer na natureza. Que lindo, que mágico. Se vocês de volta e meia ouvirem barulho, já sabem que é normal, né? Estou na rua e não consigo controlar isso. Mas pronto, estou a adorar este improviso de cabelo ainda com sal, olhem, biquíni por baixo com um escaldão gigante. Mas olhem, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não sabe, eu estou no Algarve e estou a fazer uma viagem sozinha, é verdade, uma aventura completa. Quando eu coloquei a sondagem no Instagram, as perguntas mais feitas foram realmente a pedir que eu falasse um bocadinho da experiência de viajar sozinha, o que é preciso, quais são os desafios e ao mesmo tempo também a outra pergunta de como é que nós descobrimos o nosso propósito. Então, como podemos ver, temos aqui dois temas muito dispersos. Eu vou deixar o tema sobre descobrirmos o nosso propósito para o fim, porque é um tema em que eu acho que também me vou alargar um bocadinho mais e não sei, eu hoje gostava que este episódio fosse mais fluido, em que não há assim um tópico apenas, eu gostava só de me deixar conduzir e falar aquilo que eu sentir, até porque olha o sítio onde nós estamos, não é? Isto merece toda uma fluidez, não é? Toda uma fluidez. Para quem não está a ver-me no YouTube e está a assistir em áudio, eu estou a mostrar várias vezes a paisagem, porque temos aqui uma ria linda, com barcos lindos. Meu Deus, que cenário maravilhoso. Eu nunca vi ninguém a fazer isto. Não vou dizer que não existe, mas eu nunca vi. Olhem, sobre estar a viajar sozinha, para quem não sabe, não é a primeira vez que eu viajo sozinha. Eu já viajei uma vez e viajei para a Madeira, portanto, pronto, não foi provavelmente uma viagem longínqua, tendo em conta que eu sou de Portugal e vivo em Lisboa, mas foi assim a minha primeira viagem sozinha e foi maravilhosa. E portanto, esta está a ser a minha segunda viagem sozinha para o Algarve. Uma das coisas que eu refleti nesta viagem foi que efetivamente, se calhar, o facto de estar a viajar para zonas mais próximas do meu local de residência, não é? Meu Deus, acabaram de passar passarinhos. Eu não sei se vocês viram. Acabaram de passar passarinhos para quem está aqui a ouvir-me em áudio. E acho que até foi uma andorinha ou duas andorinhas, não percebi muito bem, mas pronto. Eu disse-vos que este podcast vai ser assim super fluido. Mas pronto, até porque eu não tenho qualquer tipo de guião. Eu não tenho qualquer tipo de guião. Às vezes eu costumo ter os tópicos aqui ao meu lado, um caderninho. Hoje não tenho mesmo nada, portanto eu vou só deixar sair. O que sair, saiu e vamos confiar. Mas pronto, estava então a dizer, eu refleti muito sobre o facto de viajar sozinha desta segunda vez e percebi que eu acho que o facto de estar a viajar para zonas tão próximas de onde eu vivo me está a dar
experiência para um dia quando eu viajar para zonas mais longe, para outros destinos, para países muito mais longínquos, como por exemplo, sei lá, Bali, Índia, México, Brasil, não sei. Eu tenho ganho mesmo o gosto de viajar sozinha. Tem sido incrível, das duas vezes, e esta ainda está a acontecer e está praticamente no início, já está a ser maravilhosa, mas eu acho que está a ser realmente tipo o estágio para quando eu for para outros sítios, porque viajar sozinha é toda uma experiência, é toda uma experiência e acho que posso já ir para a primeira pergunta que o que é mais desafiante ou o que é mais incrível de viver sozinha não, para isso, viajar sozinha. Sim, eu estou a viver sozinha neste momento, não é? Mas pronto, viajar sozinha. E olha, eu diria que são várias coisas. Eu também, como eu disse, eu não estou a viajar para países longínquos, e acredito que quando o fizer os desafios serão maiores, mas claro que já existem alguns, e como tudo na vida existem desafios, e eu acho que, na minha opinião, viajar sozinha, eu acho que é daquelas experiências que a pessoa tem que ter uma vez na vida. Sabem? E existem aquelas experiências que a pessoa diz assim: não, eu não posso morrer até viver isto, eu não posso partir desta vida sem viver aquilo. Eu acho que uma das coisas é efetivamente viajar sozinha. Viajar sozinha é tipo daquelas coisas que a pessoa não pode perder essa experiência, porque é tão enriquecedora e com isto nós vamos dar lugar ao maior desafio, na minha opinião, que é termos que nos virar sozinhos. Eu vou passar a explicar. Porque, claro que nós ouvimos isto e pensamos, a vida é mesmo isso, não é? É sobre nos virarmos sozinhos e fazermos a nossa vida por nós e para nós. E eu sei disso, só que o viajar sozinho é uma sensação de liberdade ainda maior, porque reparem, nós quando estamos na nossa zona, onde vivemos, não é? Se acontece alguma coisa, pronto, nós ligamos a alguém, a um amigo, a um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, o que for. E quando vocês viajam sozinhos, não há propriamente isso, percebe? Ou seja, eu sinto que a liberdade é muito maior e é muito mais, ao mesmo tempo, muito mais desafiante, percebem? Se me faço entender, pronto. E isto dá espaço à primeira história que eu tenho para vos contar, que foi a história assim que eu chego ao Algarve. Assim que eu chego ao Algarve, eu apercebo-me que não sei onde estou, basicamente. Ou seja, eu já tinha viajado para o Algarve numa empresa de autocarros, que não foi a mesma pela qual eu viajei desta vez. Então, eu não me lembrei que isto poderia ser possível, mas o sítio, o destino final em que o autocarro nos deixou foi numa paragem que eu não fazia ideia qual era. Ou seja, eu conheço relativamente bem o Algarve, diversas zonas, claro, não é? Especialmente, ou pelo menos onde eu estou mais, é aqui em Faro. Se bem que eu estou numa ilha, ok? Mas o local onde efetivamente esse autocarro nos deixa é em Faro. E eu conheço relativamente bem Faro, mas eu não conhecia o lugar onde o autocarro nos deixou. Então imaginem, vocês imaginem o pânico. Eu sou despejada, entre aspas, do autocarro com a minha mala de não sei quantos quilos, maior que eu, e eu não sei onde é que eu estou. Opa, imaginem, eu, pronto, sabia que estava em Faro, não é? Mas eu parei numa zona que não havia rigorosamente nada. Mas tipo, ok, estou a exagerar, existia, mas não existia comércio, percebem? Existia só prédios e não havia um café, não havia um multibanco, não havia um shopping, não havia uma loja, não havia nada, nada, nada para eu perguntar a alguém uma referência na zona onde eu estava para efetivamente poder me dirigir ao meu destino. Mas pronto, imediatamente vem aquele pensamento de eu também não preciso disso, eu vou chamar um Uber, eu coloco imediatamente a minha localização atual e ele vem ter comigo. E é aí que surge o meu primeiro desafio, porque assim que eu faço isso, não há Ubers. Tipo, não há Ubers disponíveis. E eu não sei dizer-vos se não há Ubers disponíveis. Eu tenho duas posições. Ou não havia Ubers disponíveis porque é Algarve e era sábado ao meio-dia e meia, portanto acredito que estivesse a ser super procurada Uber. Ou então, efetivamente, a Uber não faz a ilha, não vai à ilha, não faço ideia. Eu não sei mesmo o que é que aconteceu, eu não estava nada à espera de não ter um Uber disponível para mim. Eis que me resta a opção de um táxi. E agora, expliquem-me, encontrar o número do táxi e pior, dizer onde é que eu estou, porque eu não sei onde é que eu estou. Percebem? E é este tipo de desafios que vocês vão fazer o quê, não é? Vão ligar a alguém que vos é próximo. Pá, pode acontecer, mas tipo, o que é que a pessoa vai fazer, não é? Vocês estão ali, eu estava ali com uma mala pesadíssima, meio-dia e meia, sábado,
um calor descomunal, ainda para mais eu tenho tensão baixa, portanto, eu ficar ao sol durante muito, muito tempo sem uma sombra ou sem água, eu começo a passar mal, então o desespero começa a aumentar, não é? Entretanto, ligo para 3 empresas de táxi, todas elas me dizem que não fazem Faro, portanto, o pânico ainda aumenta mais. Eu peço-lhes o contacto Faro e elas dizem que não o sabem, pânico ainda mais, um pânico que ainda se instala mais. E é quando eu realmente paro, conecto comigo, tipo, desligo o telemóvel, desligo no sentido, tipo, bloqueio o telemóvel e começo a pensar, Rafaela, calma, tu não estás sozinha. Tipo, eu não sei quantas vezes é que eu disse isto, mas eu disse imensas vezes, tu não estás sozinha, tu vais arranjar, sabe-se lá como, uma forma de ir para a ilha. E só para vos dizer que não dava para ir a pé até à ilha porque ainda era algum tempo, percebem? Senão eu já me tinha posto a caminho a pé, à la pata, como se costuma dizer, mas não dava para fazer isso, porque efetivamente era muito longe ainda. Então, estou a adorar os passarinhos a passarem aqui, e são mesmo andorinhas, tipo, que lindo. Pronto, e efetivamente eu começo a respirar profundamente e pensar, calma, Rafaela, tu não estás sozinha, tu dizes tantas vezes isso a ti, partilhas tantas vezes isso com as pessoas no teu Instagram, tu não estás sozinha, vai haver alguma maneira. E é então que eu sinto, estão pessoas a passar, tudo certo, e é então que eu sinto que, opá, vou andar para qualquer lado, eu hei de encontrar alguma referência. Andei, 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 até que encontrei uma referência e volto novamente ao telemóvel para ver se encontro agora a empresa oficial que faz o percurso de Faro, que faz aqui a zona de Faro. Finalmente encontro. Vai passar um avião. Isto é o bom de estar a gravar na rua, né? Tem as suas coisas também. Pronto, acho que já amainou o barulho, mas estava eu então a dizer que basicamente eu então, pronto, ok, fico mais calma, concentro-me e então encontro o contacto da zona de Faro e é então que um senhor me atende e diz que sim, que faz esta zona, eu dou-lhe mais ou menos o local de referência, ele sabe exatamente onde é que é e é quando ele me diz, mas espere, que eu tenho que ver se tenho táxis disponíveis, tipo, olha, eu juro por tudo se eu não morri naquele momento, eu estava prestes nem sei, estava prestes a desmaiar, a morrer, olha, eu não faço ideia. Então ele pede-me para ficar um bocadinho em linha e pronto, agora avançando um bocadinho mais na conversa para também não me demorar muito, é quando ele me diz efetivamente que tem, 6 a 8 minutos ele chega ao meu local e é quando eu penso, meu Deus, eu só tenho 20 euros na carteira e eu geralmente eu sei que os táxis é um bocadinho mais e eis que ele me diz então, é só para saber que o táxi tem um custo de 20 euros, está bem? E eu, meu Deus, ai, até acertei no microfone. Eu pensei, meu Deus, realmente nós nunca estamos sozinhos. E pronto, senti partilhar-vos esta história porque foi logo o meu primeiro desafio, assim que meto o pé, literalmente o pé, em Faro, no Algarve, e pronto, e foi super engraçado. Mas então, para vos explicar que, na minha opinião, viajar sozinha é uma experiência super enriquecedora e o sentimento de liberdade eu acho que é maior ainda do que aquele que nós achamos que temos no dia a dia, sabem? Porque é realmente vocês sentirem, ok, agora sou só eu, por mim, para mim, e não há outra maneira, não é? Tenho que me virar de qualquer forma, não pode vir alguém socorrer-me porque não estou na minha zona, digamos. Pronto, e esse é um dos desafios. Mas claramente que tudo se resolve, há sempre uma solução, com isto não quero lançar o pânico, atenção, há sempre uma solução para tudo e como se pode ver eu também tive solução para esta situação. Outro desafio que eu acho que é de viajar sozinha é realmente o termos que arranjar coisas também para nos entretermos, porque se nós fizermos umas férias com alguém, é muito fácil nós nos entretermos, não é? Se nós formos a ver bem, é muito fácil, nós falamos com alguém, criamos um programa com alguém. Quando estamos connosco é diferente, então eu acho que é importante, se vais viajar sozinho ou estás a pensar fazê-lo, arranjares também coisas para te entreter, ter um sítio onde tu possas ter atividades. Por exemplo, no meu caso, eu tenho muito com que me entreter, no caso, tenho a praia, que faço o dia todo praia. Ao final do dia gosto sempre de ir para este cantinho que é do outro lado da praia, é uma ria em que eu fico só a refletir, ou a ler um livro, ou a escrever. Trouxe também o meu computador para poder ver as minhas séries, portanto, eu sei que arranjei formas também de me entreter dentro daquilo que é possível de fazer numa ilha, não é? Mas pronto, lá está, dependendo também do sítio de onde tu vais, tentar sempre arranjar ali uma forma de, ok, eu tenho com que me entreter. Mas ao mesmo tempo, eu acho que viajar sozinha é como um retiro de silêncio, sabem? Porque a maior parte das vezes vocês estão calados, a não ser que sejam como eu, que de vez em quando fala sozinha e gosta de falar sozinha, mas tirando isso, pronto. Mas olhem, falando nas coisas boas, que são na verdade muitas e mais do que os desafios que podem eventualmente existir, é realmente a experiência
que é gigante, e o facto de vocês conseguirem realmente olharem para as coisas e perceberem tipo, oh meu Deus, eu fui capaz, sabem? Tipo, o voltar a casa e todas as memórias que vocês trazem no vosso coração, todos os momentos que vocês viveram só com vocês, é que vocês estão inteiramente a viver aquela experiência, sabem? Não estão distraídos com alguém ou eu não sei explicar, é uma sensação em que vocês estão presentes o tempo inteiro e que estão ali focados naquele momento, a viver aquele momento. Eu partilhei até inclusive nas redes sociais que houve até um dia em que tinha estado super nublado aqui na ilha e de repente eu vou à janela e vejo um pôr do sol lindo e saio de casa a correr para ir ver o pôr do sol e fico a olhar para o pôr do sol ali sentada na areia e até me vieram as lágrimas aos olhos porque não sei, acho que são estes momentos que vocês levam com vocês e dizem: Meu Deus, eu vivi isto comigo, sabem? Eu não vivi isto com aquela pessoa, eu vivi isto comigo. E eu acho que isso é tão especial e tão único, sabem? Porque são experiências totalmente diferentes e eu acho mesmo que só quem vive esta experiência sabe o quão desafiante e a experiência que é. É mesmo uma experiência enriquecedora. Então, eu tenho recebido algumas mensagens vossas a partilharem comigo que, olha, Rafaela, tens-me inspirado imenso a viajar sozinha ou a fazer umas férias de verão sozinha. Eu fico tão contente de saber isso porque eu acho que é isto, não é? É nós podermos usar a nossa história, usar o nosso momento para o viver primeiramente para nós e depois inspirar o mundo e saber que estou numa parte de Portugal, no caso, a inspirar outras pessoas que estão no norte, ou em Londres, ou na Suíça. É tão incrível como é que isto pode chegar aos corações de outras pessoas. Então, vivam essa experiência primeiramente por vocês e um dia para inspirarem o futuro, não é? Seja um futuro namorado, sejam uns futuros pais, um, uns futuros pais, quer dizer, salvo seja, não é? Vocês partilharem isto futuramente depois com os vossos pais, ou com os vossos filhos, não é? Tipo, vocês dizerem a um filho ou uma filha, olha, um dia a mãe ou um dia o pai fez isto, tipo, eu acho que isto é uma inspiração e uma força tão grande e não sei, poder estar a viver isto com 24 anos para mim é tipo uma experiência maravilhosa, sinto-me totalmente livre, e, pronto, e só queria partilhar aqui no início do episódio esta experiência com vocês, porque foi também uma das coisas que vocês me perguntaram e também me perguntaram se eu tenho ideia de um dia viajar sozinha para outros países maiores. Maiores no sentido de mais longe, longa distância, e sim, faço totalmente questão disso, quero mesmo muito. Uma das viagens que inclusive eu estou muito a querer fazer é para a Índia, eu quero muito ir para a Índia. Mas pronto, tudo a seu tempo, e acho até mesmo que uma dica que eu tenho a passar-vos é que se efetivamente vocês têm medo de fazer já uma viagem sozinhos para um país maior, tipo, sei lá, Brasil, uma coisa assim, talvez seja um bocadinho mais, não é complicada, mas mais elaborada de se organizar, vocês podem começar por ir aos poucos, sabem? Tipo, irem se preparando para um dia irem fazer essa viagem com vocês mesmos para um país mais distante. Podem começar, por exemplo, como eu acho essa uma excelente dica. Não foi propositado, mas acabou por acontecer assim, e eu acho que me está a dar esta experiência de me pôr a mexer e de me dar rijura para lidar com outros desafios que eventualmente possam existir noutras viagens. E eu acho que o facto de ter viajado primeiramente para a Madeira e depois ter viajado agora para aqui, eu acho que isso me está a dar a experiência que eu preciso para no futuro eu poder fazer outras viagens maiores. Portanto, é tudo uma experiência, nunca nenhuma experiência não é enriquecedora, ela vai sempre ser enriquecedora. Então, convido-te mesmo um dia, se tu sentires, fazer esta viagem contigo mesma, porque é uma viagem externa e interna ao mesmo tempo, é maravilhoso. E repara que nos dá momentos incríveis, não é? Quem diria que hoje iria estar aqui a gravar para vocês com o microfone na mão, já passaram aqui não sei quantas pessoas e eu estou tipo que nada se passa. Vocês valorizem este episódio, porque isto realmente, eu estou a sair da minha zona de conforto, que é realmente gravar assim em público, não é? Sujeito a aparecer pessoas, ruídos, enfim. Olha, e isso vai-nos então dar espaço também a falar sobre o outro tema que vocês queriam que eu falasse, sobre efetivamente como é que nós encontramos o nosso propósito. Eu acho que esta também é uma das perguntas que mais me fazem geralmente. Como é que eu descobri o meu propósito? Eu acho que vou deixar isso para um outro episódio, porque é uma história um pouco extensa também. Quer dizer, na verdade eu já partilhei um bocadinho isso, não é? No meu primeiro episódio em que eu falo como é que eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, como é que eu me despertei espiritualmente, mas eu sou-vos sincera, na minha opinião, não há uma fórmula mágica para vocês descobrirem o vosso propósito. E
descobrirmos o nosso propósito ou a nossa missão de vida é uma coisa que não tem um tempo certo, não é? E eu acho que é muito fácil às vezes nós olharmos para pessoas que se descobriram mais cedo a sua missão, o seu propósito, é fácil nós olharmos para elas e pensarmos, será que eu estou a fazer alguma coisa mal porque eu ainda não me descobri a nível de missão de vida? Será que isto, será que aquilo? É muito fácil isso acontecer, mas efetivamente eu acho que há um tempo certo para tudo. Nunca é tarde, é o tempo que tem que ser. Pode haver uma pessoa que aos 12 anos saiba efetivamente o que quer fazer da vida. Não vamos questionar, a gente não sabe, não é? O mundo é tão ilimitado que se calhar pode acontecer. Ahm, mas efetivamente eu fui aos 20 anos e mesmo que tu estejas aqui a ouvir-me e tenhas 20 anos ou mais e fiques a pensar, eu ainda não me descobri, será que. Não será que nada, ok? Estás exatamente no tempo em que tens que estar. É super natural, a nossa vida não é igual à das outras pessoas, a nossa vida é única. Então isso faz também do nosso trajeto e da nossa história única e é normal se isso ainda não tiver acontecido, se tu ainda não te tiveres descoberto, se ainda não sentires ou não souberes exatamente o que é que tu vieste aqui fazer. Mas eu quero desde já dizer-vos que todos nós viemos com um propósito, ok? Não existe esta coisa de não estou cá a fazer nada, eu acho que não tenho jeito para nada, acho que não tenho missão nenhuma. Isto porque eu já ouvi algumas pessoas partilharem isso comigo. Ahm, Desculpem, estava uma pessoa a olhar para mim. Ahm, Outra coisa engraçada, só que é uma parte de viajar sozinha, é que vocês começam a fazer amizades, sabem? É super, super giro. E eu já meio que tenho aqui umas amizadezinhas, então foi assim um olá de longe. Portanto, que para quem está a me ouvir na plataforma de áudio, foi assim uma pessoa que passou e eu parei ali um bocadinho. Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer. Portanto, existe o nosso tempo para nós realmente nos encontrarmos e esta questão de eu não tenho jeito para nada ou se calhar não vim cá fazer nada, isso não existe. Repara que no teu papel podiam ter nascido milhões e milhões de seres, foste tu que nasceste, ok? É tipo, olha a dádiva que isso é, tu é que tinhas que nascer e claramente que tu tens um propósito, senão tu não estavas aqui, senão tu não continuavas aqui, tu tens um propósito, todos nós temos. E o nosso propósito pode ser tantas e tantas coisas, o nosso propósito pode ser hum, ajudarmos o outro a encontrar-se, pode ser ajudarmos o outro a sentir-se mais bonito. Há tantas formas de nós termos a nossa missão e de contribuir com a nossa luz para a humanidade. Agora, como é que tu descobres isso? Descobrindo-te a ti mesma. Eu acho que esta é realmente a resposta que vai dar lugar ao principal, não é? Para tu realmente descobrires a tua missão de vida. Descobrires a tua missão de vida é descobrir primeiramente quem tu és. Eu acho que não é possível nós nos descobrirmos, aliás, acho que não é possível nós descobrirmos a nossa missão, ou o que é que nós gostamos, o que é que faz o nosso coração vibrar, ou onde é que nós somos realmente felizes a trabalhar, a viver, se nós primeiramente não sabemos o que é que nos faz feliz, o que é que faz o nosso coração vibrar, o que é que eu não gosto, o que é que eu gosto, o que é que me desperta, o que é que não me desperta a curiosidade. Então, novamente voltamos aqui àquela resposta de o autoconhecimento é mesmo a base de tudo na nossa vida, porque é ele que efetivamente nos faz compreender quem és tu, não é? Quem és tu? O que é que tu gostas? O que é que tu não gostas? O que é que tu queres viver? O que é que tu não queres viver? E há várias formas de nós nos podermos descobrir, por exemplo, lermos livros motivacionais, de autoajuda, desenvolvimento pessoal. A passar uma moto, não sei se o microfone está a apanhar. Como eu disse, eu nunca testei este microfone na rua, portanto eu não sei mesmo. Vou deixar passar o barulho. Ahm, Terapia, seja qual for, terapia é uma forma também muito boa de nós nos conhecermos, porque é um momento de reflexão, de introspeção, em que nós realmente começamos a analisar certos aspectos da nossa vida, começamos a arranjar os porquês, as respostas. Portanto, isto são várias coisas que nós podemos ter para arranjarmos e irmos em busca, aliás, do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento e nos descobrirmos. E o que eu quero dizer-te, isto pode ser um bocadinho duro de ser dito, se calhar, mas não é parada, ok? Nem é desistires de ti ou acreditares que não tens dom que tu vais encontrar o teu dom, ok? Não é fazeres isso que te vais encontrar. É efetivamente tu ires em busca, ok? Conectares-te com as pessoas que se alinham a ti, pessoas que realmente são para a frente, pessoas que têm uma energia, sabem? Aquelas energias que nos motivam, pessoas que são proativas, pessoas que cuidam delas, isso também nos motiva, sabem? A olhar para dentro e a cuidar de nós, irmos em busca do autoconhecimento, fazermos cursos, workshops, retiros, terapia, o que quer que seja, mas é nesta movimentação que tu realmente te vais encontrar. E eu acho que
a missão também vem muito ao teu encontro quando tu começas nessa movimentação, porque quando tu começas a movimentar a vida para te conheceres, tu abres o caminho, tu abres a expansão para que realmente a tua missão também te encontre. E automaticamente, quando eu me comecei a querer descobrir, e a conhecer-me melhor, eu, como já vos partilhei, foi num processo muito profundo de cura, um processo muito grande e profundo sobre amor próprio, que eu realmente comecei a ir mais para o lado espiritual e eu não precisava ter ido para esse lado, podia ter ido para outros, mais convencionais, entre aspas, mas eu realmente decidi ir mais para o lado espiritual. Não por nenhuma causa, não porque o outro lado não seja bom, para tudo é necessário um equilíbrio, tudo é importante na nossa vida, mas efetivamente eu senti mais o chamado para a parte espiritual, era onde eu estava a sentir mais conforto, mais respostas também, e de repente começou a despertar algo em mim, eu comecei a sentir que estavam a vir respostas ao meu encontro, de repente eu comecei a interessar-me por outras áreas, sabe? Então eu também sei que dei o primeiro passo e, portanto, as coisas também foram chegando até mim, foram começando a ser colocadas pessoas na minha vida que já estavam dentro desta área e que me ajudaram a desenvolver. O tarot foi algo que se apresentou a mim e, como eu já vos partilhei, foi a primeira coisa que eu partilhei na página quando quando criei o Mercaba, foi o primeiro serviço que eu coloquei na minha página, foi o tarot. E pronto, e outras coisas que foram surgindo, livros que eu fui encontrando e que fui pensando, este tema interessa, vou começar a ler. Mas eu acho também que é esta proatividade, esta vontade que faz realmente com que tu entendas o que é que tu queres fazer, o que é que tu vieste aqui fazer e o que é que faz o teu coração vibrar, não é? Porque vou dar um exemplo, não é? O meu coração não vibra com mecânica, não é? O meu coração não vibra com ciências, no sentido de matemáticas, biologias, tipo, não são áreas que me despertem aquela coisa de, ai meu Deus, posso ter curiosidade de saber uma coisa ou outra, não digo que não, mas não é uma coisa que eu diga, ai, quero mesmo estudar, quero mesmo aprender. Então, o que é que tu realmente queres aprender? O que é que, o cabeleireiro, por exemplo, estética, unhas, hotelaria, é gastronomia, tipo, o que é que te desperta? O que é aquela coisa que quando tu realmente te conectas, tu ficas tipo, ai, se eu pudesse eu fazia disto vida, ou ai, eu tenho tanto jeito para isto, eu gosto tanto de fazer isto, pode ser artes manuais, não é? Pode ser tanta coisa, mas permite-te experimentar, porque é a experiência que também te vai dar esse lugar de eu gosto e não gosto, não é? Porque como se diz muitas das vezes, e nós ouvimos muito isto em pequeninos, nós não podemos dizer que não gostamos de experimentar, é um bocadinho por aí. Então, até nós experimentarmos e darmos esse passo, nós não podemos saber se efetivamente nós gostamos e se isto é para nós ou não. Então, eu acho mesmo que o autoconhecimento é a base para tu realmente começares-te a descobrir interiormente e automaticamente também começares a perceber para onde é que te leva essa descoberta. Na minha opinião, é mesmo esta busca pelo autoconhecimento que te vai descobrir quem tu és. E isto, se calhar, a pessoa ouve e pensa assim: é só isto? Tipo, é só isto que esta pessoa tem para me dizer? A verdade é que é mesmo, não é? E nós às vezes pensamos que há uma fórmula, que há uma coisa que nós não estamos a fazer, que nós não estamos a alcançar, quando a forma é unicamente olharmos por nós, é realmente olharmos para dentro de nós, pensarmos, irmos resgatar dores que existem para resgatar, curá-las, aprender a amar-nos, conhecer-nos. Todo este processo que parece super fácil na teórica, mas que é desafiante na prática, é o que realmente te vai conduzir a tu realmente te encontrares, conheceres-te, não é? E realmente tu perceberes ok, isto sou eu, isto interessa-me, isto não me interessa, eu ganhei curiosidade nisto, eu aprendi naquela questão ou naquela reflexão que eu interesso-me por temas voltados a isto, que posteriormente vão dar a profissões assim, assim, assado, porque eu sei que quem me fez estas questões também são pessoas que, ou pelo menos quem as faz, são pessoas que muitas vezes também não estão contentes no seu local de emprego e o trabalho é o espaço que mais tempo nos ocupa na nossa vida. Vocês têm essa noção? Tipo, é o trabalho, ao longo da nossa vida, o trabalho é onde nós dedicamos a maior parte do nosso tempo. Se nós não fazemos o que gostamos, não é? Vai ser complicado, vai ser muito desgastante para nós vamos nos sentir muito infelizes. Ahm, eu vou querer analisar melhor também esta informação para vos partilhar, até porque eu tenho um bocadinho de medo que todo o ruído, e isto é uma experiência também para mim, eu não sei como é que está a ficar a gravação relativamente ao vento, porque está algum vento, a ilha tem disto, este esteve um bocadinho instável às vezes, então eu também depois quero dedicar um bocadinho mais de tempo a falar um bocadinho sobre a questão de descobrirmos efetivamente a nossa missão, mas é realmente um processo, até porque eu quero juntar nesse episódio também falar um bocadinho da minha experiência e partilhar-vos como é que foi, mas efetivamente a resposta mesmo, a chave,
A resposta-chave para essa pergunta é o autoconhecimento, é descobrir-te. E lembra-te que parada, sem fazer nada, a lamentar-te por isso e não dar um único passo que seja por ti, vai ser difícil tu descobrires a tua missão, ok? E eu não quero dizer isto, não é mesmo com julgamento, não é mesmo com maldade, é mesmo com amor, porque não é assim que nós movimentamos a vida, não é assim que nós vamos em busca das respostas. Tu precisas de movimentar para elas, tu precisas de te conhecer, tu precisas de ir atrás das coisas, de te informar, de aprender, de consultar, porque é assim que tu vais chegar lá. É assim que tu vais chegar lá. Meus amores, eu vou deixar este episódio por aqui. Quero partilhar com vocês que o próximo episódio será igualmente nesta paisagem, mas eu quero ver se encontro um outro sítio de suporte para que vocês também possam ver aqui este fundo. Vai ser um episódio em que eu vou falar um bocadinho também sobre várias coisas que eu tenho sentido e sobre nos escolhermos. É esse o episódio que eu quero falar para vocês. Vai ser um episódio profundo para mim e então quero trazer o tema sobre nos escolhermos numa relação, escolhermos numa amizade, escolhermos na nossa vida em geral, porque foi um tema que vocês também me pediram muito para falar, que é como é que eu me escolho na vida ou num relacionamento e portanto quero trazer esse tema porque a palavra escolher-me eu acho mesmo que é a minha palavra do ano, sabem? Porque a vida está mesmo a empurrar-me a fazer isso, cada vez mais e mais a fundo. Então, eu tinha escolhido. Eu depois vou deixar isso para o próximo episódio, já estou a começar a alongar. Esta partilha, esta vulnerabilidade é a força que nos suporta a todos nós quando nós abrimos o nosso coração, contamos a nossa história, contamos as nossas fraquezas ou os nossos desafios, nós abrimos espaço e uma porta para que o outro também sinta aquele suporte necessário. Então eu vou querer trazer esse tema, vai ser o próximo tema do podcast sobre nos escolhermos. Muito obrigada mesmo a quem assistiu até aqui. Foi assim um episódio mais leve e com alguns temas à mistura. Não tive guião nenhum, eu não tive estruturado e como eu geralmente costumo ter para me focar e não perder nos assuntos, porque como vocês podem ver eu adoro falar e é muito fácil perder-me e que também como estou agora aqui a fazer férias sozinha, se calhar ainda estou a falar mais, mas realmente eu quis mesmo deixar fluir, também quis ter essa experiência, porque eu acho que podcast é isto também, não é? Nós só comunicarmos aquilo que estamos a sentir e ver para onde dá. Então quis prolongar-me um bocadinho mais, quis assim realmente deixar as coisas fluir e espero que tenha ficado um episódio interessante, giro também e enriquecedor acima de tudo. O sol também não tarda a pôr, pelo menos aqui está a ficar um bocadinho nublado. Eu vou-vos mostrar um bocadinho da paisagem aqui, aproveitar que estamos no exterior, não é? Todos os dias. Deixem-me mostrar-vos. Ai meu Deus, olhem para isto! Olhem para isto! Sabem que eu acho, agora que neste episódio que eu vou fazer sobre nos escolhermos, eu acho que no final vou fazer uma meditação. Sem mais demoras, despeço-me. Obrigada mesmo por estarem deste lado. Obrigada mesmo por me estarem a acompanhar nesta aventura. Eu não vos sei explicar o quão bom é sentir-vos desse lado. Recebi tantas mensagens, tanto amor, tanto apoio. E nem quero começar a falar nisso, não eu começo a chorar. Isto muito tem sido aqui, não é? Depois vou contar tudo. No próximo episódio eu vou-vos contar algumas coisas daquilo que eu estou a viver e o que é que me trouxe aqui também, mas é isso. Um beijinho muito grande para vocês. Espero que estejam bem. Obrigada por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio.